Olá, galera. Para quem não me conhece, eu sou o professor particular, Daniel Cândido, tá? Tenho vários alunos do Colégio Crestos, tanto da regular como da média. Vocês fizeram a prova hoje de manhã de matemática, tá? E eu vou fazer esse vídeo para resolver a prova, tá? Espero que vocês gostem. Por favor, curtam, né? Dê o like aí e se inscrevam no canal para eu poder saber, né, se vocês estão gostando e tudo, para poder continuar, né, a resolver essas provas e tudo. Essa é a primeira prova que eu vou resolver do primeiro ano, tá? A galera faz a prova, me manda as questões, então vamos resolver aqui, ó. Então vamos começar, vou começar pela média, tá? Começar a resolver pela média aqui, ó. Deixa eu ver aqui, pronto. Então vamos lá resolver aqui, começar resolvendo pela prova da média. Cadê? Pronto. Uma função, então o assunto era função quadrática, tá? Então é assim, uma função quadrática f é dado por, então ele dá a lei da função, o que é o mais importante. Ele deu a lei da função com b e c reais. Aí ele diz que o f de 1 é igual a menos 1. Então vamos substituir, ó. Quando eu digo que f de 1 é menos 1, certo? Ou seja, é o par ordenado, ó. Isso aqui é o x, que é o que está aqui dentro. Então, quando o x for 1, o resultado da conta é menos 1. Então, você vai substituir o x por 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado mais b vezes 1 mais o c. Isso é igual a menos 1. Ou seja, passo 1 para lá, vai ficar b mais c vai ser menos 2. Então, você encontra essa relação. Aí, a outra relação, ele diz assim, ó, f de 2 menos o f de 3 é igual a 1. Então, ele está dando o f de 2 menos o f de 3. Então, ó, quem vai ser o f de 2? Vamos substituir aqui por 2. Então, vamos lá. Ó. F de 2 menos o f de 3 é igual a 1. Então, o f de 2 se substitui por 2. Então, 2 ao quadrado fica 4, mais 2 vezes o b fica 2b, mais o c, menos. Aí, quando eu vou fazer o f de 3, o cuidado é colocar o parêntese. Ó. Você coloca o parêntese. E aí, você vai fazer o quê? Substituir o x por 3. Ó. Você substituiu o x por 2 aqui, agora você vai substituir por 3. 3 ao quadrado é 9, mais 3 vezes o b é 3b, mais o c, e isso é igual a 1. Beleza, então, ó, vamos recapitular. Isso aqui é o f de 2 e esse aqui é o nosso amiguinho f de 3. Tá. Então, a gente vai trocar o sinal da galera. Ó, então, vai ficar 4 mais 2b mais c menos o 9. Aí, o menos distribui tudo aqui, ó. Menos 3b menos o c. Isso é igual a 1. Então, vai ficar ó, 2b menos 3b, vai ficar menos o b. O c morreu com menos c. 9 com menos 4 vai ficar menos 5. Joga para lá, vai ficar menos 5. Joga para lá, fica 5. Mais 1 dá 6. Então, o b ele vai ser menos 6. Certo? Então, a gente achou. Até parecido meu b com menos 6. Quando eu coloco aqui o b menos 6, para achar o valor do c, ó, joga para lá, ele vai 6 positivo, então c vai ser 4. Então, a nossa função ó, vai ser o nosso f de x, vai ser x2, aí o b é menos 6x e o c mais 4. Beleza, o que é que ele quer? Ele quer a soma dos valores de x que torna a função igual a zero. Então, ele quer a soma das raízes. Ele quer a soma das raízes, porque raiz é o valor que torna a função igual a zero. Soma das raízes, ou seja, x1 mais x2, lembra a formulazinha? Menos b sobre a. Você não precisa
fazer delta, bhaskara, fazer arruma de coisa para achar as raízes, para depois somar, não. Você pode já achar a soma das raízes fazendo menos b sobre a. Então, b, ele é menos 6, então fica menos o menos 6, fica 6 sobre o a, que é 1, então essa conta fica 6. Ó. Então, dá b de bola, ó, questão trabalhosa, certo? Para agilizar para vocês, né, não perderem tempo aqui. Ó. Essa outra, suponha que um grilo, ao saltar do solo, tem a sua posição no espaço descrito em função do tempo, pela expressão tal, onde h é a altura atingida em metros. Qual é a altura máxima? Ó, vamos lá. O t é tempo, então nessa questão ele tem duas coisas, tem tempo, né, instante e tal, e tem altura. Ele quer a altura máxima, a altura, quem está fazendo o papel da altura é o h, que é o y do vértice. Então ele quer, na verdade, o y do vértice, certo? Ele quer o y do vértice. Como é que a gente pode achar o y do vértice? Primeiro, essa função ela não está naquela forma ajeitadinha. Ela está assim, ó, 4t menos 3t2. Ó, né? Então, a gente lembra que a função do segundo grau ó, é ax2 mais bx mais c. Ó. Então, o nosso azinho aqui ó, é menos 3, porque é o coeficiente do cara que está ao quadrado, ó, certo? E o cara que está só com t é o b, então o b é 4. Ó. E o c é 0, porque não tem c aqui. Então, y do vértice, para quem não sabe, tem uma formulazinha, certo? Menos o delta sobre 4a. Então, vamos achar o deltão. O deltão b ao quadrado, certo? Menos 4 vezes o a vezes o c, tá? Então, o b fica 16 menos 4 vezes o a, que é menos 3, vezes o c, que é 0. Morreu isso aqui, ó. Então, vai ficar menos o delta, então vai ficar menos o 16 sobre 4 a fórmula. O delta é 16, porque 0 aqui multiplicou todo mundo, ó. Então vai ficar menos 16, 4 vezes o A. O A o quê? O A é menos 3, ó. Então vai ficar menos com menos, vai ficar mais, né? Divisão de um número negativo por um número negativo, aí corta o 16 por 4, 16 por 4 dá 4. Então fica 4 terços, ó. Item E. Certo? Vamos para a próxima. Essa questão. Um engenheiro pretende construir uma casa no formato retangular. Então, quando você tem isso, você não sabe o comprimento e você não sabe a largura. Então, ele está dizendo que o perímetro é 120 metros. Então, você faz 2x mais 2y igual a 120. Divide todo mundo por 2. Então, fica x mais y igual a 60. Tá. E aí, o que é que a gente tem? A gente quer descobrir, ó, o valor da maior área possível, né? Ou seja, vamos lá. Existe, então, a função área. Como é que eu calculo a área? X vezes o y, certo? Eu vou chamar essa função área de azão. E aí, ó, quem é o y? Basta você isolar o y aqui, ó. Joga o x para lá, é 60 menos x, ó. Então, no lugar do y, você coloca ó, 60 menos o x, distribui aqui. Então, a área vai ser 60x menos x, ou 60x, jumento. 60x menos o x ao quadrado. Tá aqui, ó. Essa é a função área, tá? Então, ele quer a área máxima, certo? Então, a área máxima vai ser o y do vértice, ó, porque a área está fazendo o papel do y. Ele não quer o x, ele não quer a medida do comprimento para poder ter a área máxima. Não, ele não quer o x do vértice, ele quer o y do vértice, que é a área máxima já. Então, é menos delta sobre 4a. Essa questão aqui, ó, o azinho dela é menos 1, negativo, ó. O b é 60 e o c é 0. O c é 0, ó, o delta vai ficar mais fácil, porque vai ficar b ao quadrado, ó, menos 4ac, ó, mais o c é 0, morreu, então vai ficar só b ao quadrado. Então, o y do vértice vai ficar ó, menos
O delta é só b ao quadrado, então vai ser 60 vezes 60, que é 60 ao quadrado, ó, lembra, o b é 60. 60 ao quadrado é 60 vezes 60, certo? Por que eu botei esse traço aqui, né? Vamos lá, 60 vezes 60, 4 vezes o A. Quem é o A? O A aqui é menos 1, ó. Então, primeiro, ó, menos com menos dá mais, a divisão, e 60 vezes 60 dá 3.600, né? Que é 60 ao quadrado. Por 4 dá 900, ó. Então, a área máxima é 900, certo? Beleza. Passando para a próxima. Aí, a próxima é a seguinte. A próxima é a seguinte, ó. Ele coloca, ó, entre todos os elementos abaixo relacionados, o único elemento que não é elemento do conjunto imagem da função f. Então, assim, essa função, certo? Essa nossa funçãozinha aqui, ela é assim, ó, essa nossa função, com cavidade para cima, ó, porque o A é positivo, certo? Então, ó, ela, no eixo Y da existência dela, ela só vai existir, ou seja, só vai ter desenho da função do Y do vértice para cima, certo? Só vai ter, ó, do Y do vértice aqui para cima a função desenhada. Então, a imagem, ela é Y, ou seja, os resultados do eixo Y que estão nessa função são resultados maiores ou igual que o Y do vértice. Então, a gente precisa mais uma vez achar o Y do vértice, ou seja, essa prova caiu muito o Y do vértice. Então, novamente, a função, vamos desenhar aqui, quer dizer, vamos escrever, ele coloca x ao quadrado menos 6x mais 5. Então, o deltão vai ser b ao quadrado, que é 36, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 5. Então, o deltão vai ser 36 menos 20, deltão é 16. O y do vértice, então, ele é menos o deltão, que é 16, sobre 4 vezes o a. O a é 1, ó, sobre 4 vezes o 1, ou seja, 16 por 4 dá 4. O y do vértice é menos 4. Então, essa função ela só vai existir, ó, os valores de y, né, que fazem parte do conjunto imagem, é maior ou igual que menos 4. Ou seja, o intervalo do y, certo, é do menos 4 para cima. Então, ele quer saber, dentre as opções, qual é o que não é, ó, o único cara que não é elemento do conjunto imagem, ou seja, que não é do menos 4 para cima. Então, a resposta é menos 5. Ó. O menos 5, ó, ele está fora do conjunto imagem, certo? O menos 5, ele está aqui embaixo. O que significa isso, Daniel? Está fora do conjunto imagem. Que não existe nenhum elemento de x, não existe nenhum elemento de x que quando colocado nessa função aqui, ó, para você fazer as contas, o resultado dê menos 5. Não existe. O menor resultado possível é menos 4, que é o y do vértice, tá beleza? Então, a resposta é item D, tá? Aí, vamos para cá. Essa questão, ó, sabendo que a parábola associada à função, né, a função de segundo grau, o gráfico é uma parábola, corta o eixo x em apenas um ponto. Então, quando corta em apenas um ponto, só tem uma única raiz, o delta é igual a zero. Então, o delta é b2 menos 4ac igual a zero. Então, o b aqui é menos 4 ao quadrado, que é 16, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 2m, isso é igual a zero. Então, fica menos 8m aqui, joga para lá. Então, vai ficar 8m é igual a 16 e o m vai ser 2, ó, certo? Então, passo aí dividindo. Então, o m é 2, ó. Beleza. Aí, vamos para a última aqui, eu acho. Seguinte, de uma folha de papel retangular, essa aqui eu achei muito easy, essa. 3 por 2. São retirados de cada um dos seus cantos, ó. Tem 4 cantos aqui, ó. Cada um dos seus cantos vai ser retirado, ó,
um quadrado de lado x, ou seja, x e x, o cara vai retirar um quadrado de lado x, certo? Aí a pergunta dele é: a função quadrática que indica a área da parte que sobrou, ou seja, ele vai retirar esses carinhas aqui. Ele quer a função que vai dar a área que sobrou. Então, a função que vai dar a área, ó, a função área vai ser, eu pego a área do retângulo todo, ó, que é 3 vezes 2 é 6, menos a área desses 4 quadradinhos, ó, é 4 vezes, e cada quadradinho desse é x ao quadrado, ó, que é x vezes x. Ó. Então, a função área é essa aqui, ó, 6 menos 4x2, certo? Então, essa questão ela foi muito easy, essa questão, certo? O 8º ano já trabalha com isso aqui, tá? Então, foi muito easy, beleza? Então, ó, aqui resolvi já as 6 da prova da MED, né? E vamos resolver agora da regular. Deixa eu abrir aqui para vocês aqui a da regular. Cadê a da regular? Tá aqui. Pronto. Então, vamos lá resolver agora a da regular. Então, assim, ó, um corpo lançado do solo verticalmente para cima tem posição em função do tempo dado por... Ele dá a função, ó, que dá a altura em função do tempo. Na da média também tinha uma dessa. Aí ele diz assim, ó, a altura em metros, o T em segundos. Aí ele quer qual é a altura, ou seja, qual é o H em que o corpo se encontra quando o instante do tempo é 3. Ou seja, só substituir, gente. Ele quer o H de 3, porque ele está dizendo que o instante é 3. Ó. Então, não tem dificuldade. Ó. 40 vezes 3 é 120, ó, o T é 3, ó, menos 5 vezes o 3 ao quadrado. Então, vai ficar 120 menos 3 ao quadrado, 9 vezes 5, 45. 120 menos 45, 75. B de bola, tá? Então, muito easy também, uma questão do nível de 7º ano, 8º ano. Aqui é o seguinte, ó, sabendo que o gráfico da função quadrática y é igual a ax2 mais bx mais 6, então ele deu isso aqui. Escolha uma alternativa. Ó. Então, primeiro, ó, o A aqui é positivo, com cavidade para cima. O C aqui ele é negativo, certo? O C aqui é onde ele corta o eixo Y. E você percebe que o vértice está no eixo Y. Quando o vértice está no eixo Y, o Bzinho é 0. Certo? Quando o vértice está no eixo Y, o Bzinho ele é 0. Tá? Então, vamos ver aqui qual é a opção. Ó. Então, ó, o C ele é negativo, o A ele é positivo, tá aqui, mas o B não é positivo. Então, o A é positivo, o C é negativo e o B é igual a 0. Daí tem B nessa aqui, ó, certo? Lembrando que os itens mudam, né? Da prova de vocês, ou seja, tem que olhar mais a resposta mesmo, tá? Então, o A é positivo com cavidade para cima, o C é negativo porque corta aqui. E por que o B é 0? O B é 0 por causa que nesse ponto, ou seja, assim que ele corta o eixo Y, é o vértice, tá? Então, quando o vértice está no eixo Y, ocorre isso, ou seja, o x do vértice é o 0. Então, desse jeito, o B ele é positivo. Quando o B é igual a 0? Quando é que o B seria, por exemplo, imagina se fosse assim, então, tá? Só para mostrar isso aqui para vocês. Imagina se fosse assim, então. Aqui, ó, presta atenção, onde ele cortou o eixo Y, após ele cortar o eixo Y, ele não está ainda descendo. Então, se assim que ele cortou o eixo Y, ele ainda está descendo, o B ele é negativo. Aqui, ó, quando ele cortou o eixo Y, ó, ele já está no momento de subida. Então, aqui o B é positivo. Mas, quando o vértice aqui, ó, ele está no eixo Y, ou seja, se ele tiver assim, ó, bem o vértice aqui, ou seja, você não vai considerar que ele está subindo ou está descendo bem nesse ponto. Então, quando o vértice está bem aqui no eixo Y, o B ele é igual a 0, certo? Então, foi só uma dicasinha aí, tá?
Beleza. Aí vem para cá, outra de gráfico. Então, ó, enquanto a prova da... Né, eu achei que foi mal distribuída a prova da MED, porque teve muita questão de Y do vértice, não teve muito gráfico. Já na prova da regular, teve muito gráfico, né? Então, assim, ó, aqui ele coloca a nossa função, ó, então f de x vai ser igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, ó, tem esse ponto aqui que é o ponto 1 e menos 1. Ó. Então, você tem um ponto 1 e menos 1, certo? Veja que essa função ela passa pela origem, ela corta o eixo y aqui, ou seja, o c é zero. C é zero, certo? Eu já elimino onde C é menos 1, eu já elimino aqui, tá? E aí você pode substituir, ó, se o C é zero, morreu aqui. Se você substituir 1 por menos 1, então vai ficar assim, ó, quando x for 1, o resultado é menos 1. Então, se x for 1 ao quadrado é 1, 1 vezes b dá o b, e isso tem que ser menos 1. Ó. Passa 1 para lá, então b vai ser, ó, joga para lá, fica menos 2. Ó. Então, o b é menos 2 e o c é zero, certo? Teve gente também que fez pelo x do vértice, ó. Percebeu que esse ponto é o vértice, percebeu que o x do vértice é 1, ó. Então, o x do vértice sendo 1, quem é o x do vértice? É o menos b sobre 2 vezes o a, só que o a é 1, ó. Porque o a já foi dado aqui, ó. E isso é igual a 1, ó. Então, fica menos b, passo 2 para lá, fica 2, ó. Então, fica b, vai ser menos 2. Então, teve gente também que fez só pelo x do vértice, certo? Então, beleza. Então, vamos para cá. Terceira, essa outra question. Então, essa outra question é assim, ó. Uma fábrica de beneficiamento de peixe possui um custo de produção de X toneladas. Então, ele representa assim, veja que essa concavidade, ó, ela é para cima, certo? Então, essa concavidade zona aqui, ó, ela é para cima, tá? Então, essa função, ela é assim, ó. Aí ele pergunta, qual é o valor de X, certo? Para o qual o custo é mínimo. Então, o valor de X para se obter custo mínimo é o X do vértice. Veja que ele não quer o custo é aquele, não quer o custo mínimo, que seria o Y do vértice. Ó. O valor de X que faz o custo ser mínimo é o X do vértice. Ele quer o valor do X, então não confunda, tá? Então, o X do vértice é menos B sobre 2A, então vai ser menos o B, ó, que é menos 10, sobre 2 vezes o A, que é 1, ó, o Azinho aqui é 1, 10 por 2 fica 5, ó. Então, o X do vértice é 5. Então, eu sei que esse gráfico está bem feio, mas o que importa é a concavidade para cima. Quando o A é positivo, a concavidade para cima, a função, o vértice, ele fica no valor mais baixo da função. Então, existe um determinado X que faz com que esse cálculo todo atinja o menor resultado possível. O X que faz esse cara ficar com o menor resultado é o X do vértice. E o menor resultado possível para essa conta é chamado de Y do vértice. Ele não quer o menor resultado dessa conta. A pergunta não é qual é o custo mínimo. Tá? A pergunta é qual é o valor de X para se obter, ou seja, quantas toneladas deve se produzir, certo? Para ter o custo mínimo. Então, é o X do vértice, o D de DEM. Beleza? E aí, a próxima. Outra questão disso. A função tal tem valor mínimo. Então, o valor mínimo de uma função é o y no vértice. Veja que ele não está querendo saber assim, ó, qual é o valor do x para se obter o mínimo. Não, ele não está querendo saber o valor do x. Nessa, ele está bem direto. Ele quer logo o valor mínimo, que é o y do vértice. Certo? Então, o y do vértice vai ser menos o delta sobre 4a. Então, se eu faço o deltão aqui, ó, delta b ao quadrado, ó, menos 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes o a vezes o c, ó. Então, 4 menos 4 dá 0. Como o delta deu 0, vai ficar 0 sobre 4, vai ficar 0. Então, y do vértice é 0, que implica aí, ou seja, o menor valor dessa função, o menor resultado dessa função é 0. É o valor mínimo dela, 0. O valor mínimo dela. Não é o valor de x que ele quer aí agora, tá? Ele quer o valor mínimo da função, ou seja, o resultado. Essa conta aqui, ó, o menor resultado que você pode obter dela é 0. Eu duvido você pegar um x, qualquer x, substituir aqui, fazer uma conta e dar um resultado menor que 0. O resultado não tem como. Não tem como.
certo? Mesmo que você pegue x negativo, vou pegar o x aqui menos 1, menos 1 ao quadrado vai ficar 1, menos 1, com esse menos, ixi Maria, já vai dar grande, ó, já deu 4, quando eu peguei menos 1, o resultado deu 4, o resultado já deu grande, ó. Então, não importa o x que você pegue, o menor resultado dessa conta é o y do vértice, que é 0, certo? E ele está querendo o menor resultado, o valor mínimo. Ele não está perguntando nem qual é o x que eu devo pegar para colocar aqui e dar resultado mínimo, tá? Que seria o x do vértice, tá? Que nessa questão, o x do vértice ó, é menos o b, então seria 2 pelo a, né? Então ficaria 2, ó. Então muita gente é menos b sobre 2a, na verdade, né? Então ficaria 1. Então teve gente que marcou 1, mas é porque confundiu a ideia do x do vértice com a ideia do y do vértice, certo? Aí teve essa aqui também, ó, tá? Então, dá um zoom aqui, porque essa aqui ficou meio embaçada, ó. Seguinte, os valores de m para quais a função tal sejam reais iguais, ó, as raízes sejam reais iguais. Então, teve essa também na média, ó, delta igual a zero, raiz reais iguais, eu só tenho uma única raiz, então. Então, vai ficar b ao quadrado menos 4ac igual a zero. Ó. O b ó, é menos m, ao quadrado fica m ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, e o c, ó, que é menos 4. Isso vai ser zero. Então, vai ficar m2, 4 vezes 4 dá 16, menos, fica menos 16. Joga para lá, então fica m2 é igual a 16, tira a raiz, ó, passa para lá, fica mais ou menos 4. Então, m, os valores de m é mais ou menos 4, ou seja, essas características do delta aqui para a quantidade de raiz é sempre importante, tá beleza? Então, ó, terminamos a resolução da questão, tá? Quando tiver MA, se possível, né, salve essas questões para a gente poder resolver depois e ajudar vocês, tá? Sempre de exatas, curtam aí, compartilhem para poder ajudar cada vez mais pessoas nesse processo de EAD aí, tá? Abraço, pessoal.